respondendo a pergunta da Andrea Lucchesi, que manifestou interesse de saber do editor como é feita a seleção das obras que são publicadas pela Polar. Como em meio a tantos livros e textos muito importantes já publicados ao longo da história humana, livros no campo das grandes tradições espirituais, das grandes tradições de sabedoria, como selecionar, como é feita a seleção para as publicações anuais da Polar, né? Desde o início sempre foi cruzamento de três características, vamos dizer assim. A primeira, a importância da obra em determinada tradição espiritual, especialmente do Meio Oriente e do Ocidente. Então, seja no judaísmo, no cristianismo, no platonismo, no hermetismo, no sufismo, mais recentemente. Então, primeiro, reconhecer a importância da obra, se ela realmente é uma obra que ela é uma referência muito potente durante muitas gerações. Dentro daquela tradição e às vezes mesmo dentro, ou às vezes mesmo para outras tradições que não são a tradição original, como, por exemplo, alguns neoplatônicos que influenciaram muito tanto a mística e esoterismo muçulmano, a mística judaica, a mística cristã. Então aí o Plotino e o Próclo, por exemplo. Outra característica que tem que ter é o ineditismo, né? Então a importância, primeiro. Segundo, o ineditismo, não existia ainda em língua portuguesa. Ou se já existe, que poucas obras que a Polar publicou, talvez uma só, já existia, é o Corpus Hermético. Mas aí também só publicamos o Corpus Hermético, que já existia em português, pela importância imensa da obra e porque a edição que existia era muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Senão a gente não faria uma publicação nova do Corpus Hermético. A terceira característica é a complementaridade. No que aquela obra ela enriquece as obras que o leitor da Polar já leu
em publicações de livros da Polar anteriores, né? Mesmo sendo de uma outra tradição, o que aquele texto acrescenta em relação a um outro grande texto de uma outra grande tradição, o que ele complementa, né? Algo que ele traz que o, que o clássico da outra tradição, né? Por exemplo, o Zohar e as obras do Jacob Boehme. O Zohar, obra máxima da Cabala, do século XIII, traz vários elementos que são muito semelhantes àqueles que o Jacob Boehme trouxe para a tradição cristã e hermética, a partir do século XVII. Então, há elementos na obra de Jacob Boehme que ajudam a compreensão do Zohar e vice-versa. Há elementos do Zohar que ajudam a compreensão do Jacob Boehme. E há alguns aspectos da compreensão da estrutura do universo, da natureza da alma, da distinção entre alma e espírito, que estão mais aprofundados em Jacob Boehme do que no Zohar, e há elementos que estão mais aprofundados no Zohar do que em Jacob Boehme. Então sempre essa é a lógica. Por exemplo, o Sem Campos, do Ansari de Herat, um grande sábio persa da tradição sufi da Pérsia do século XI. Ele não só é um clássico da tradição islâmica, do esoterismo islâmico, mas ele traz então essas 100 estações da alma que não são colocadas com essa clareza em nenhum dos outros livros da Polar. Então ele complementa. Então quem tiver lido o Jacob Boehme, o Zohar, o Plotino, o Corpus Hermético, vai ter ali nesses textos riquezas gigantescas que vão se somar, mas nenhum deles vai tratar com essa minúcia. As 100 estações que a alma deve percorrer até realizar o caminho espiritual completo, né? A finalidade da vida humana na Terra. Ou obras como O Segredo do Graal, do Patrick Paul, que dentro da tradição que a gente pode dizer iniciática, hermética, europeia, ele vai desvelar símbolos que estão no imaginário do Ocidente, referentes também às diversas etapas do caminho espiritual, no caso, as 4 grandes etapas descritas pela tradição hermético-alquímica: obra em negro, obra em branco, obra em vermelho e pedra filosofal. Patrick Paul vai desvelar isso de uma maneira que nenhum outro texto publicado pela Polar traz. Vai falar dessas 4 grandes etapas, usando os símbolos fundamentalmente da tradição da cavalaria medieval, tendo o grau como uma das etapas fundamentais, mais avançadas do caminho da realização espiritual interior, né? Então ele vai trazer uma clareza de certos aspectos da alquimia interior
a partir desses símbolos que são muito presentes no nosso imaginário, então vai clarear a totalidade da jornada da alma, quando ela completa realmente a totalidade do caminho, da iluminação, né? De um modo que o leitor não vai encontrar em nenhum dos outros livros da Polar. E poderíamos pegar, então, todos os livros como eles acabam... Tem a ideia que cada livro ele ajude a fechar mais um pedaço do grande quebra-cabeça do conhecimento universal, né, da sabedoria divina, que é inesgotável, mas compondo um mapa transcultural, né? Então, respondendo, não esgotando, porque poderia seguir, né, por mais meia hora, uma hora, mas respondendo de uma maneira, vamos dizer assim, quase sintética, sem ser tão sintético assim, a pergunta da Andrea Lucchesi.